E aí pessoal, tudo bem? Professor Valber Siqueira, queira ou não queira, mais uma vez aí com um vídeo para ajudá-los no direito administrativo. Eu queria falar hoje aqui com as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok? Essas duas entidades, se são entidades, lembre, são pessoas jurídicas, podem contrair direitos e obrigações. Essas duas entidades, elas também são conhecidas como estatais, olha aí, estatais, certo? Então, quando se falar em estatal, vocês vão lembrar dessas duas entidades, certo? Empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica, dos Correios, também da nossa Casa da Moeda e tantas outras. E sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso do Banco do Nordeste, aqui no caso do Ceará, Metrofor, nós temos o Metrofor aqui, CAGES aqui também no estado do Ceará, Petrobras, enfim. Elas têm, pessoal, elas têm pontos que são convergentes, ou seja, pontos que são semelhantes, mas também tem pontos que são diferentes. Esses é o que eu quero falar. Diferentes, esses pontos que são divergentes, ou seja, que diferenciam essas duas estatais, se resumem em três, certo? Isso ensinado em aula, né? O primeiro ponto é o capital votante. No caso das sociedades de economia mista, e aí vem uma dica, né? Termina mista não é por acaso. O capital é misturado. Existe capital público, mas também tem um capital privado. Este numa menor proporção. Então sempre o capital público será maior, certo? Do que o capital privado. Então há esse capital, essa mistura. No caso das empresas públicas, 100% do capital é público. E aí uma pegadinha. Esse capital pode pertencer apenas a uma pessoa política ou várias. Por exemplo, a Caixa Econômica, 100% do capital pertencendo à União. Uma determinada empresa pública, outra federal, você pode ter aí, por exemplo, 80% do capital nas mãos da União e 20% na mão de um Estado. Nesse caso, ela é chamada de empresa pública pluripessoal. Tá? E já a outra, quando é 100% do capital pertencente a um único ente político, aí você tem empresa pública unipessoal. Cuidado com isso, hein? Bom, empresa pública, portanto, 100% do capital público. A segunda diferença diz respeito à forma de organização. Como ela surge. Como é uma pessoa jurídica, ela tem que surgir num formato, um determinado formato. Então, no caso da sociedade de economia mista, somente surge no formato de sociedade anônima. Também não é à toa que sociedade de economia mista começa com a palavra sociedade. Então, ela é uma sociedade anônima, certo? SA. Banco do Brasil SA. Petróleos Brasileiros SA. Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Ceará SA. Enfim. Tem o SA no final. Já no caso da empresa pública, ela admite qualquer formato, desde que, claro, previsto em lei, inclusive SA. Uma empresa pública também pode ser uma SA. E por fim, o foro, que é o local onde você ingressa com a ação contra estas entidades. No caso da Sociedade de Economia Mista, o Supremo Tribunal Federal já até inclusive sumulou isso. O foro competente é na Justiça Estadual, na Justiça Comum. Já no caso envolver interesse da União, então se tiver uma Sociedade de Economia Mista, mas a ação tiver interesse da União, você pode então, nesse caso, considerar que será puxada lá para a Justiça Federal. Mas, regra geral, Justiça Comum. Já o pessoal aí da empresa pública, né,
Se for empresa pública federal, você tem a Justiça Federal. Se for a empresa pública estadual ou municipal, ela será na Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, claro, com as exceções devidas, né? Causas trabalhistas, vocês sabem que corre aí na Justiça do Trabalho, beleza? Então aqui você tem as diferenças entre as estatais. Espero que tenha ajudado vocês e em breve publicaremos aí mais um outro vídeo. A minha pretensão é de realmente sempre lançar vídeos aí no máximo aí em 6 minutos para vocês, com dicas importantes para os seus concursos, tá bom? Então aguarde, até a próxima aí, gente.